Caros companheiros de ideal, simpatizantes, aqui presentes, nossas primeiras palavras são para dizer da satisfação de estarmos aqui trazendo o abraço fraterno da direção da Casa de Pititinga, que é o nosso orientador espiritual do movimento espírita federativo e que coincidentemente nomina também esta instituição. José Pititinga, que quer dizer um peixe pequeno, agora vai ser representado por um peixinho nessa função geral administrativa. A nossa segunda intervenção é para lhes dizer que ele começou, José Pititinga, o esforço de agregação dos espíritas em 1915, e nessa época ele visitava os centros espíritas de Salvador para formar a então União Espírita Baiana. E o seu esforço ao longo dos anos foi de criar uma estrutura, uma entidade que permitisse a integração e que fosse uma referência para os estudos e as práticas espíritas. Ao longo dos anos, essa instituição cresceu, o movimento espírita da Bahia avançou bastante em extensão, em qualificação, e agora estamos diante de um dos seus momentos culminantes, que é o 15º Congresso Espírita do Estado da Bahia. A essa altura, eu espero que José Pititinga já tenha se inscrito, sem taxa de inscrição, para ele é mais fácil, e consiga ser o inspirador dessa ideia de unificação do movimento espírita, agora já na fase quase centenária. Esse evento antecede o último evento do centenário, que é o 16º Congresso Espírita em 2015. Então nós agora antecipamos, passamos a ser de 2 em 2 anos, e para também coincidir com esse centenário. Todos vocês já foram convidados de várias formas, inclusive eu fui convidado na entrada, com a jovem me dando um cartazete que eu disse, esse fui eu que fiz. Fui convidado aqui a pensar um pouco sobre esta atividade. Agora, mais atualizadamente, vocês já podem entrar no site da Federação e encontrar toda a programação pronta. É a primeira vez na história dos congressos que a gente faz dessa forma. 10 dias antes já está tudo organizado, todos os conferencistas e apresentadores de trabalhos, os mais variados, estão ali já elencados, e até a sala onde vai ser já está pronta, já está organizada. Bom, se alguém tiver algum problema em desencarnar, vai falar no dia de finados do além mesmo, porque nós teremos um laboratório de mediunidade e transcomunicação, que teoricamente permite a presença até de quem já morreu. Então não há problema nem restrição para os desencarnados nesse evento. Os nomes conhecidos, todos da Bahia, foram convidados ou tinham trabalhos para apresentar, e os que quiseram, se dispuseram a fazê-lo, estão ali elencados. Poderíamos ser mais, mas é o limite dos que quiseram contribuir nesse evento, dada a característica do Congresso, cujas origens e espírito foi definido lá atrás por José Pititinga, que era agregar a maior parte dos trabalhadores, mostrando as suas experiências, e eles se responsabilizando pela qualidade e o conteúdo do que fazem. Então tem atividades para todos os gostos, Nós dizemos que essa é uma programação que obedece um caráter um tanto quanto sinfônico, há uma harmonia, há uma melodia, há um ritmo apropriado. Na abertura tem que ser um tanto quanto apoteótica, como nessas aberturas da 9ª Sinfonia de Beethoven. Então nós vamos ter um evento de arte, os comentários rápidos do diretor-presidente da Federação Espírita Brasileira, e logo a seguir a palestra de Divaldo Franco. No dia seguinte, nós teremos os estudos das leis morais, sobre a ótica dos pesquisadores que trouxemos a maior parte
da própria FEEB de Salvador ou de outros estados. É como se agora nós estivéssemos no estuário, lembrando mais detalhadamente as questões da vida. Então todas as leis, de uma forma ou de outra, estarão sendo analisadas na sua aplicação prática. E vocês sabem que são 10 leis, né? Logo a seguir, no dia seguinte, nas 10 leis, nós teremos um painel muito importante, que é qual é mesmo a proposição espírita para a sociedade contemporânea. Quando isso foi pensado, o movimento social não estava à flor da pele do povo brasileiro. Quando nós dissemos que era uma problemática séria o que estava acontecendo, não nos moldes que está sendo colocado pelo povo brasileiro, mas a problemática séria é o esgotamento do modelo materialista do mundo, da sociedade organizada nesses parâmetros. Então nós precisamos discutir, analisar e propor ações espíritas para fazer uma nossa revolução. A revolução que a gente pensou foi em janeiro, em junho começou outra do ponto de vista social, mas é a revolução muito mais profunda, que é a impregnação no mundo da cosmovisão espírita, que a gente também vai fazer uma revisão no evento. Então esse painel propositivo vai ser fundamental para a gente encarar de frente o nosso papel espírita. Não pensem que é pouca coisa ter a doutrina espírita na vida. É um tesouro, como escrevia Miguel Vives, o tesouro dos espíritos, dos espíritas, e é uma visão realmente revolucionária sobre o estar no mundo. Significa perceber esse espírito e fazer as suas ações no mundo da matéria como um subconjunto das ações principais do espírito, e que nós estamos desacostumados a isso. Tanto é assim que a gente sabe que em todos os arraiais espirituais ainda predominam a concepção materialista de vida. Nós não superamos a condição desse materialismo que é hegemônico na atualidade. E nós recordamos, só para, digamos, desafiar-nos como espíritas, que a revolução cristã feita no Império Romano, no primeiro século da era cristã, foi feita por uma população que era menos de 1% da população em geral. Fez a diferença, mudou o Império Romano, transformou a cultura greco-romana, impregnou o mundo do seu pensamento, que era bem diferente do que a época era vigente, e se constituiu num marco, numa referência. Hoje, nós no Brasil já somos declaradamente 3% de espíritas. Ora, eles com 1% fizeram a revolução, e nós com 3% fizemos o quê? Qual é o diferencial que o espiritismo nos deu na vida pessoal e agora na vida social? Então esse painel vai definir isso. No período do sábado à tarde teremos opções para todos os gostos. É a hora do shopping. São 8 salas funcionando diferentemente. A sala do Espaço Jovem, a sala do Fórum Allan Kardec, que é da área de assistência social e promoção humana, com 2 convidados do Distrito Federal para trabalhar essa área, a sala do Conselho Federativo Estadual, e aí eu lembro aos conselheiros do Conselho Federativo Estadual que é fundamental que estejamos todos reunidos para definir os rumos do movimento espírita em 2014 e 2015. Nós teremos as salas de apresentações de trabalhos que vão da área mediúnica, da área do autoconhecimento, da apresentação de teses e de experiências feitas no movimento espírita baiano ao longo do tempo, desses anos, dos últimos anos, de modo que temos praticamente 32 atividades que ocorrerão essa tarde para que as pessoas fiquem angustiadas. Angustiadas assim, eu vou para isto, eu vou para aquilo. E aí, na palestra que eu vou fazer, eu já vou aliviar o sofrimento dessas pessoas, né? De alguma forma. Além disso, teremos no outro dia, já pela manhã, uma homenagem ao centenário de Herculano Pires, que já começou, termina para o ano, mas começa agora, e trouxemos a filha dele, Heloísa Pires, que vai nos apresentar uma tese que à época foi revolucionária e continua atualíssima, que é a tese do reino, cujo livro hoje é chamado Reino.
era o contraponto espírita ao modelo marxista dos anos 50, que é materialista. Então, qual é a nossa tese espírita para a sociedade e quais são os revolucionários como tal? Depois nós vamos apresentar o Cristo como modelo de perfeição, o arquétipo de Deus, a seguir os diferentes projetos espíritas federativos de estudos, de pesquisas que vamos incrementar. Teremos uma palestra com a última lei, que é a primeira, na verdade, a lei da adoração, e faremos o nosso encerramento artístico às 13 horas, diferente dos outros congressos. Nós terminaremos às 13 horas, porque algumas delegações vão viajar mais cedo, aquelas que vão para Formosa do Rio Preto, que vão para Bom Jesus da Lapa, terão mais dificuldades. Então nós vamos encerrar às 13 horas. Vão ser, portanto, 4 dias de atividades intensas. Nesse ínterim, ainda teremos um fórum sobre pesquisa sobre espiritualidade no movimento espírita, com a presença de um dos professores mais reconhecidos na área, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o Alexander Moreira. Então há um imenso cardápio para agradar todas as pessoas. E complementando tudo isso, teremos a presença de corais, a presença de Andréa Briand, que vem de São Paulo, que é uma cantora conhecida, e teremos declamadores, teremos aqueles que fazem a estesia do evento, e esperamos que tenhamos comunicações espirituais, num auditório específico para isso, para pesquisa, e a presença espiritual. E além disso teremos o que nós achamos muito interessante, os encontros e os novos reencontros das pessoas que vão para o evento, porque até gente que nós vimos há 20 anos, 30 anos, a gente encontra de vez em quando nessas situações, nesses eventos, né? Então estamos todos convidados a estarmos nessa experiência que é o evento estadual federativo de maior porte que fazemos em todo o ano, né? É o evento de novembro, e cada um de nós pode se comprometer a estar envolvido nessa história. O congresso vai ser transmitido provavelmente por 1 ou 2 televisões, mas a poética do encontro humano no espaço-tempo do centro de convenções é essencial para a gente criar um clima psíquico com essa presença e atrairmos assim a influência espiritual mais elevada, para sairmos entusiasmados pelas nossas tarefas que nós reputamos revolucionárias. Transformar o mundo a partir da cosmovisão do Espírito, centrado na revivescência do Evangelho original, das características básicas do pensamento do Cristo, que praticamente nós não conseguimos ainda tornar uma realidade cotidiana. Estamos em outra fase, que é a fase do sofrimento. Então, sintam-se à vontade para vencer as poucas barreiras que existem de Santo Antônio de Jesus para Salvador. Só são 2 pedágios. Imagine o pessoal que vai pegar 1.100 quilômetros de estrada, porque não pode vir de avião, não tem nem isso como facilitador. E se vocês acharem que é muito difícil, recordem-se que de Paulo de Tarso, que andava a pé, às vezes de navio que naufragava razoavelmente com frequência, e que conheceu da Espanha até o Oriente Médio nessas viagens. Então, de Santo Antônio de Jesus para a terra de Senhor do Bonfim é só trocar de santo e estar lá, né? Não tem maiores dificuldades. Mas se ainda assim alguém achar que tem dificuldades de natureza econômica, social, procure a Ednailson. Se a Ednailson não resolver, procurem a inspiração de Zé Pititinga. Se Zé Pititinga, o centro, não resolver, liguem para a federação, que para ver se Peixinho dá um jeito na sua questão econômico-social. Se é que alguém vai ter dificuldades para esse tipo de participação. Então, estejam todos animados para essa vivência e presentes, é o que é mais importante, no evento que é o nosso
como eu já mencionei, máximo evento federativo. Libertação do sofrimento, né? Talvez seja esta a primeira grande tarefa da Revolução Espírita, né? Retomando uma tradição que é antes mesmo do cristianismo, que vem da linguagem do budismo, né? Primeiro, as 4 nobres verdades, aquelas relativas à origem do sofrimento, né? A causa do sofrimento, o motivo da permanência no sofrimento, e depois as orientações básicas, que são rotuladas como o caminho óctuplo da libertação do sofrimento. Por que isso? Porque nós estamos num estágio de compreensão evolutiva em que a ignorância, que é o primeiro motivo do sofrimento, levou-nos à situação atual. Porque não nos conhecemos como espíritos, porque não nos sentimos como tal, engendramos um mundo de ilusões, o chamado mundo da impermanência, e genericamente entramos nesse ciclo de sofrimento. E esse sofrimento tem uma característica básica, que é a noção da separatividade entre Deus e nós. Então, causa número 1 do sofrimento é essa. Nós nos pensamos diferentes de Deus, nós nos sentimos afastados de Deus, nós vivemos com a consciência insciente sobre Deus. No máximo, intelectualizamos a noção de Deus. Alguns poucos são devotos de Deus, com uma característica muito peculiar, a de torná-lo seu servo nas suas necessidades básicas de sobrevivência, o que é o máximo materialismo. Tornar Deus empregado das necessidades básicas da sobrevivência humana. Isso nós fazemos. Quando nós dizemos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, intimamente temos o desejo de acrescentar, desde que concorde com a minha, sem o qual estamos em desacordo, vai ser problema esse tipo de situação. Ora, nós pensamos, inclusive, nos arraiais que acreditam dessa forma, que ele é capaz de fazer milagres. Leia-se, o milagre, na tradição, era algo impossível. Em outras palavras, uma transgressão da sua própria lei. Então nós convidamos Deus, nessa concepção que temos, a ser um transgressor da lei dele mesmo. Olha que convite nós fazemos, ser um marginal, né? Um transgressor. E a nosso serviço, porque nós somos tão especiais para nós mesmos, que Deus deve submeter-se aos nossos desejos, aspirações e crenças de modo geral. Então, nós dizemos que e o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Uma imagem de astuto, uma imagem de querer levar vantagem e uma imagem de apego às coisas da vida material. Esta é a primeira causa de sofrimento. Não nos sentimos divinos, não nos percebemos divinos, não estamos no mar da divindade. E aí temos o problema número 1, que um psicólogo chamado Pierre Weil intitulou a neurose do paraíso perdido. Nós nos sentimos afastados de Deus. À semelhança do que descreve Jesus, fizemos a curva do filho pródigo. Saímos da casa do Senhor, criação, princípio inteligente do universo, mas resolvemos tomar do nosso patrimônio e viver do nosso jeito, na liberdade de qualquer forma. E aparentemente, na parábola do filho pródigo, ele chegou ao fundo do poço, compreendeu que precisava retornar e começou o retorno. Parece-me que nós ainda não chegamos ao fundo do poço, continuamos no processo em certo sentido, na fase humana, de viver o estágio de acrescentar cada vez mais problemas para a nossa vida. Então, se vocês perguntarem a si próprios, por que sofro? Eu lhes dou uma resposta: porque não tem consciência divina. Solução para esse problema imediato: começar a trabalhar-se para entrar naquela dimensão especial que é chamada o sagrado. Nós não temos isso nos nossos hábitos.
o sagrado, a experiência luminosa, a experiência de transcendência, significa chegar a um estágio de consciência que podemos repetir a frase de Paulo de Tarso: em Deus somos, em Deus estamos, em Deus nos movemos. Isso é um altíssimo nível de consciência que precisamos desenvolver progressivamente. Quem estuda os escritos da literatura de um modo geral, principalmente da leitura mística, que no Brasil é pouco difundida, pouco conhecida, vai encontrar uma espécie de escola, de degraus previstos para esta evolução da consciência. E um dos mais belos livros sobre isso foi escrito por Santa Teresa d'Ávila, as chamadas moradas interiores ou castelo interior, e ela configura 7 estágios da consciência acima do nosso estágio normal. 7 estágios de aproximação com Deus até a integração. Ela deve ter conhecido muito bem e vivido essa história. Podem ficar tranquilos que pouca gente seguiu esse exemplo e vocês devem participar da maioria. Quando eu analisei os 7 estágios, que ela diz que é muito difícil de descrever em palavras, eu cheguei à conclusão que eu estava, sabe em que degrau dos 7? Da escada dos 7 degraus, sabe em que degrau eu estava? Não, gente, eu estava a 200 metros da escada. Nem no primeiro eu estava. Aí eu compreendi que para aproximar-se de Deus, para ter intimidade com Deus, é preciso vivenciar uma experiência diária, cotidiana, de abertura para a presença de Deus nas nossas vidas, até que sintamos que somos a sua imanência, a sua manifestação. E isso começa por uma mudança psicológica em relação ao estado de si mesmo. O efeito mais imediato é esse. Porque até então, nós nos pensamos seres humanos à procura de Deus. Nós não nos pensamos seres divinos tentando revelar Deus no mundo. Que é bem diferente. Repare como é uma inversão de consciência. Estamos aqui trabalhando para sermos, por exemplo, um homem de bem. É pouco. É preciso ser um espírito que pode dizer que está manifestando, como Cristo enunciava, a perfeição divina no mundo. Não foi ele que anunciou, o Mestre, sede perfeitos como é perfeito o Pai Celestial? Então, a tarefa nossa de cura da separatividade do divino é integrar-se em Deus para expressar isso no mundo. Já estão fazendo isso? Primeiro degrau? Olha, Teresa d'Ávila era tão íntima de Deus, que na última tentativa de criar um convento que ela conseguiu, ela criou 16 conventos para assimilar a presença de Deus no mundo, ser um fulcro de energia para isso. Ela chegou e foi atravessar um rio. Tudo era difícil na época, não era o asfalto de hoje, com Via Bahia controlando, não tinha nada disso. Ela foi atravessar numa carroça, aos solavancos de uma carroça, e tinha que atravessar um rio numa barcaça de mínima segurança, que qualquer empresa controladora hoje não deixaria passar. Mas havia um fluxo de água muito maior do que o previsto, e ela quase foi desencarnada naquela viagem. E teve problemas, caiu na barca, sofreu nos joelhos, aí fez assim, ela orando para Deus, fez assim: é assim que o Senhor trata? Não, mas que é isso, meu Deus? E aí ela ouviu uma voz que, atribuída a Deus, que deve ter sido um intermediário, na nossa linguagem espírita, diz assim, que dizia: é assim que eu trato os meus amigos, com a dificuldade, com o teste, com isso. Ela é que tinha uma verve irônica muito forte, fez: e é por isso que os tem tão pouco, Senhor. Porque a sua exigência é muito grande. Mas essa exigência é a libertação fundamental de todo e qualquer sofrimento. Porque na integração do divino, a pessoa entra num estado de alegria permanente, e nada que acontece no mundo efêmero, que é no mundo das formas, no espaço-tempo, naquilo que está configurado como existência, portanto não é essência, não o afeta. Daí o seu lema:
que nada me perturbe, que nada me amedronte. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Então está aí a solução. Eu podia ir para casa e dizer, olha, da libertação do sofrimento. Vivam divinamente, sintam-se criação divina, olhem-se para si e digam, eu sou divino. E como estamos na Bahia, maravilhoso, né? Porque na Bahia é um pouco mais, né? Essa história já é ampliada. Eu sou divino. Agora estou humano para revelar o divino que eu sou. Ao contrário de todos os nossos filósofos que descrevem a partir de uma antropologia tipicamente humana e que faz assim, o homem é um animal racional. Aí bota para trás. Milor Fernandes diria, o homem é um animal que ri. E rindo, sadicamente, mostra o animal que ainda é. Porque destrói o outro e ainda dá risada. Né? E não precisa nem destruir o outro. Basta que alguém escorregue numa casca de banana e as pessoas veem ela se estatelar no chão. A primeira coisa que faz é dar uma risada. O outro está lá na desgraça e você ri. Porque o homem é visto dessa forma. Mas nós não somos humanos, estamos humanos. Nós somos divinos. A angelitude nos espera enquanto manifestação, mas a nossa natureza intrínseca continuará sempre o que sempre foi, natureza divina. Então, se nós focarmos nisso, já vamos resolver um problema de autoestima. Quando disserem, você é isso, você diz, não, de jeito nenhum. Ledo engano, eu sou a criação divina. Eu não sou o que você está dizendo, eu sou a criação divina. Agora, a minha forma está nisso aí que você está dizendo. Mas isso é um detalhe passageiro. Como lembrava-me alguém, em algum dia eu vivi a experiência de estar animando formas minerais. Depois vegetais e animais, já estou em forma humana. Isso já é um tremendo avanço evolutivo em termos de complexificação. São formas variadas que o psiquismo, enquanto espírito, criação divina, fez. Aí você diz, mas você está assim? O que é que você queria? Já avancei bastante, do mineral até gente, é um grande avanço. Agora, de gente para angelitude, só faltam os detalhinhos de alguns esforços que eu ainda não fiz. Só isso. Até que eu gravite em torno de Deus, como menciona Paulo o apóstolo no livro dos Espíritos, vai dar um trabalhinho. Mas isso é manifestação, porque o que eu sou é um retalho de Deus no mundo. Fica bonito, né? Fica mais tranquilo. Então minha autoestima já fica adequada, mais elegante, mais significativa. Então, resolvido essa primeira causa de sofrimento, a maior de todas e a causa das causas do sofrimento, nós entramos na segunda questão. Por que não temos consciência de Deus? Tentamos resolver o problema da falta de unificação com Ele, tentando agregar o mundo em nossa volta. E aí nasce uma emoção básica chamada de apego. Esse é o problema. Porque não temos certeza da vivência divina, da lei divina que regula tudo e que Jesus anunciava que era capaz de garantir a solução dos problemas da terra no capítulo chamado A Ansiosa Solicitude pela Vida. Porque não temos essa certeza de buscar o reino dos céus e deixar o resto correr a revelia do nosso esforço, porque daria certo nesse método. Então nós resolvemos ganhar o reino da terra para depois buscar o reino dos céus. E aí criamos uma noção de apego. E com o apego nasce também uma emoção básica, o medo. O medo de não conseguir, o medo de perder o que já conseguiu, e o medo de não recuperar o que acabou de perder. E aí a gente vive a nova ciência humana chamada medologia. Haja medo. E o medo vai se complexificando, porque agora tem medo, um medozinho natural, sobrevivência corporal, tem medo, um medo real, mais complexo. Aí depois entrou na mão dos psicólogos e dos médicos, batiza de outro nome. Tem fobia, é medo amplificado, tem transtorno de ansiedade, é medo difuso,
E para completar, nos últimos 30 anos, criamos um novo medo, síndrome de pânico. Agora eu estou realmente em medo total, né? Medo global. O que é isso? Subjacente a todas essas expressões variadas de medo, há algo fundamental que a gente às vezes sequer reconhece. É que nós estamos vivendo a fase de acreditar que somos capazes de possuir algo. A posse está por trás disso tudo. E estruturamos a sociedade com essa noção de espaço-tempo, que é a noção materialista da vida, para possuir. Essa é uma questão básica. Possuir. Preciso possuir. Possuir meu corpo. Só que tudo que é impermanente e apareceu, desaparecerá. Virá então, de saída, uma questão fundamental: o medo da morte. Sutilizado, diferenciado, mas quem é que está tranquilo para dizer tanto faz estar encarnado como desencarnado? Tudo bem. Não faz. Mesmo os que assistem mediúnica semanalmente, 2 vezes às vezes, ouvem os espíritos falar, mas fazem assim: mas eu preciso ficar mais um tempo aqui na Terra. Eu preciso ficar mais um período aqui. Eu mesmo já criei uma sátira de alguém que recebeu um telegrama de Deus, diretamente, convidando o indivíduo para viver a plena bem-aventurança no mundo espiritual naquela noite, que Deus o aguardava para isso. E a resposta dele foi: ó divino Criador, que são 100 anos na eterna convivência que teremos? Nada, um tempo nenhum. Na eternidade 100 anos não vale nada. Aguarde-me 100 anos para garantir a sua permanência aqui. Por que isso? Porque a consciência de que somos a criação divina, espírito, não há. E o que há é a consciência corporal, a consciência material. Então temos medo de morrer. Começa aí. Um medo genérico, não é o específico, depois nós vamos chegar lá. Então temos esse medo. Ora, como é que podemos superar o medo geral de perder, de morrer? É se fixando naquilo que é impossível de ser perdido. Nós mesmos, a condição de ser espírito. Nós precisamos então tomar consciência de que somos espíritos. E temos um corpo físico, temos um corpo astral, se a gente puder usar essa linguagem esotérica, ou um perispírito. Temos, mas não somos ele. Esse que nós temos, nós damos e tomamos conforme as leis biológicas, as leis perispirituais, mas não somos nós. Na hora que a nossa consciência compreender isso, é como tirar uma roupa e vestir outra, é como mudar de um local para outro, sem que a identidade fundamental desapareça. Então, o nosso segundo trabalho essencial para a encarnação é este: tomar consciência de que se é imortal, espírito, e viver como tal, a ponto de, se alguém chegar e dizer vou lhe tirar a vida, você ri a gargalhadas. Oh, ignorante, não sabes que eu sou imortal? Pode ser que alguém atire e a gente morra e diga, viu, imortal? E você diz, no além ou em qualquer dimensão, eu continuo imortal e você um pobre encarnado. Isto já foi exemplificado de outra forma por Sócrates. Quando perguntaram-lhe, quando lhe condenaram à morte, ele saiu com sátiras incríveis. E ele era o pai da ironia, criador da linguagem irônica, e dizia assim: eu não sei, depois que eu beber cicuta, vocês continuarão entre os mortais, e eu no Olimpo, com os deuses. Qual dos dois estarão mais felizes? Ele olhava assim, desta forma. E diz o anedotário filosófico, não tem esse registro claro, que ele ainda foi capaz de dizer a frase de outra forma. Quando me disseram, estás condenado à morte, 501 juízes condenaram à morte. Haja juiz, né? 501. E ele respondeu automaticamente: vós também estáis condenados à morte. Claro. E aí disseram:
a condenação vai ser executada em tal época, em tal data, ao bebê cicuta. E ele vai dizer, e eu continuo sabendo mais do que vocês, porque agora eu já sei a data da minha morte, e vocês nem isso sabem. Isto é saber-se mortal, para poder lidar com esse tipo de situação, esse tipo de vivência. E eu chego a dizer que ele foi o precursor da doação de órgãos. Porque quando perguntaram seus discípulos, que faremos do teu corpo, de ti, após beber cicuta? A resposta dele foi clara, de mim, nada, estarei entre os deuses. Agora, do meu corpo, podem fazer o que quiser, doação de órgãos. Olha a nossa campanha aqui. Sócrates foi o primeiro que deu o seu corpo para qualquer coisa que quisessem. Este tinha consciência de imortalidade e por isso não sofria. Quando a sua esposa Xantipa chegou apavorada porque ia ficar viúva, Sócrates, condenaram-te à morte. Ele disse, foi, exatamente. Mas isso é uma injustiça, Sócrates. Ele disse, imagine você queria que fosse justo? Aí eles tinham razão. Tinha que ser uma injustiça. Não podia ser de outra forma. Mas os meus daimons, os meus gênios, não disseram para eu fazer outra coisa a não ser manter a minha conduta. E o tempo todo ele demonstrava que não temia a morte, porque tinha consciência de mortalidade. Querem se livrar do medo da morte? Vivam a consciência de mortalidade, segundo o treinamento, que é promocional de saúde e preventivo do adoecer. Se vocês fizerem de forma diferente, vão viver o inverso. Vão viver a agonia da morte em vida, a ponto de viverem como se fosse verdade duas frases que eu aprendi com dois estudantes de medicina altamente criativos. Um deles me disse, você sabia que a vida é uma doença sexualmente transmissível, 100% fatal? Digo, bom prognóstico, você me disse, né? Repare bem, além de tudo, uma doença que é sexualmente transmissível. Agora, você está lembrado que é 100% fatal? Como está escrito na entrada do cemitério em Serrinha, em latim, que me traduziram, hoje por mim, amanhã por ti. Digo, mas é muito brilhante esse tipo de comentário na entrada do cemitério. E o outro estudante de medicina acrescentou, a vida é uma sucessão de perdas, até a perda da própria vida. E como assim? Pessimista, você perde a tranquilidade do útero materno, vai ter que se virar e respirar. Você perde a alimentação materna com alguns meses, porque o peito da mãe não vai dar. Você só vai perdendo. Ganha algumas coisas e perde outras. Você perde a idolatria pelos pais na juventude. Você perde a ingenuidade e a inocência. Você perde. Aí eu completei, já sei. Você lembra minha sogra, muito sábia, uma velha sábia, que me ensinou o que era a vida corporal, mostrando os 5 dedos da mão. Disse, olha meu filho, veja como é a vida. Você quando nasce, parece estar no cotovelo e sobe que nem um foguete até 10 anos. 20 você continua subindo. 30 você está no auge. 40 decai um pouco. 50, 60 você despenca. Eu cheguei aos 60, mas estou tentando aqui. A vida é isso. Não, a vida não é isto. Isto é o modo fenomênico do existir no mundo. Olha como fica pomposo. Porque a vida é o espírito em si, que ora veste-se de um corpo, ora veste de outro. Mas se não tem essa consciência, vai ficar com medo de morrer mesmo. E vai inventar uma saída estratégica para as posses, chamada testamento. Isso é materialismo radical. Deixo para fulano, deixo para Beltrano. Cara pálida, você era capaz de levar? Não, você não tem como levar. E como diz que está deixando? Você deixa quando podia levar. Aí sim, seria uma doação. Mas não, você é obrigado a não levar. E agora vem querer mandar depois da morte nas coisas da vida física. É muita concepção materialista atrás disso. Pode prestar atenção. E aí o medo da morte,
ele se subdivide em vários medos. Mortes simbólicas, perdas de um modo geral. E haja coisa para perder. Haja coisa para perder. Recentemente eu estava no aeroporto, em Guarulhos, e não chegou um pacote de livros. Eu tive uma sensação corporal estranha. O pacote não chegou. Será que eu perdi o meu pacote de livros? Aí eu pensei na hora, você está pegado a um pacote de livros? Vai sofrer. Vai sofrer. Aí vai daqui, vai dali. Eu pensava que a Bahia o povo era mais folgado. Em Guarulhos também tem muita gente folgada. 1h30 depois de desembarcada ainda não tinha chegado a minha mala. Digo, que rapidez aqui, hein? Aí quando chegou a mala, eu fui reclamar do pacote que não chegou. E enquanto eu estava reclamando do pacote que não chegou, que eu virei para a informante, que ela me pediu, eu levei 2 minutos falando com ela. Quando eu procurei a mala e o computador, tinha sumido. Agora eu pensei, sem mala, sem computador, sem o meu pacote de livro, a sensação corporal de perda. Bom, aí logo eu tentei reajustar a emoção. Não, mas pelo menos eu fiquei com a carteira no bolso, o cartão de crédito, o telefone de alguém de São Paulo, vou me virar aqui. Mas aí a senhora disse, vá para a Polícia Federal, para a Polícia Aduaneira, que vamos investigar como foi que sua bagagem sumiu dentro do saguão. Aí fomos investigar 1 hora, olhar filme, quem foi que pegou, porque dava para ver. Aí eu perguntei para o policial, se vocês identificarem aí, vocês acham que vocês vão conseguir encontrá-las na cidade de São Paulo? Porque ele já foi, saiu do aeroporto. Ele disse, é improvável. Eu digo, então para que a gente está procurando? Se não vai achar mesmo. Aí nesse ínter me telefonam de lá dizendo, olha, a sua bagagem voltou. Foi um passageiro que pegou errado o carrinho. Estava tão nervoso que achou que só tinham 2 carrinhos. Ele pegou o dele, o meu, pensando que era o dele. Eu digo, mas quanta semelhança. Aí voltei e disse, bom, agora só falta o pacote que foi encontrado, que não viajou de Salvador. O problema foi esse. Mas eu fiquei olhando as emoções, emoções paulistanas, né? O que era que tinha de apego nessa história para eu não sofrer naquele negócio. E a gente vai vendo que são apegos às coisas materiais, de modo geral, a primeira lista de vivências de sofrimento. Depois vem os apegos às coisas simbólicas, emocionais, aquele retrato que eu tinha, aquele quadro que eu guardei, aquele diploma esfarinhado que eu deixei, que as baratas comeram, e a gente sofre com isso. Até aí já há uma facilidade em se libertar disso, mas começa o problema dos apegos emocionais, ou melhor, os apegos afetivos. Aí nós sofremos com medo de perder as pessoas que julgamos que possuímos. Meu filho, esse problema é sério. Esse é o maior dos problemas afetivos. Meu filho, quem disse que a propriedade era sua? Não, o corpo dele é filho do seu corpo, mas você não é pai nem mãe dele. Enquanto espírito, não é. Mas a sensação corporal, a sensação física, a sensação material, a sensação biológica é um problema sério. E aí a pessoa sofre só na ameaça de perder. E por falar em perder, tem alguém que está com um carro, veículo Montana, estacionado em frente a uma garagem. E pode ser que o dono da garagem resolva dar um jeito no carro dele. Então, é melhor, se ele tiver emoções de apego, que vá ver o seu PPNN 7845 e retirar da frente da garagem, que ele não sabe o humor do dono da garagem. Então, repetindo, é um veículo Montana, que eu nem conhecia essa PPNN 7845. Se tiver por aqui, a orientação espiritual é que ele não invente um problema para ele mesmo logo a seguir, porque eu já conheço uns sérios em Salvador. Então, esta emotividade prisioneira
do apego, que nós dizemos que é amor. Não é isso. Amor, pelo menos no estágio mais avançado, não tem nada disso. O amor é doação, o amor é entrega, o amor é capacidade de mostrar-se cada vez mais divino para criar a felicidade dos outros. Mas quando entra o desejo, a propriedade, a dominação, o amor deve ser uma pedra minúscula no meio de um cascalho imenso para ser descoberto, porque sempre existe amor, porque é da natureza do ser imortal a amorosidade, mas nesse estágio isso é problemático. Então vocês já podem fazer um levantamento dos sofrimentos que vão ter, olhando os apegos afetivos. Se vocês saírem por aí dizendo assim, mas ele é meu, aí complicou. Se é seu, o ladrão vai levar. A morte pode tirar. Alguma coisa pode acontecer. E se nada acontecer, o seu medo de perder já vai estragar a relação em sua vida. Conheço pessoas que vivem disso, de estragar a própria dimensão relacional afetiva, com medo de que alguém não seja o que ela pensa que ele é. Tá difícil de entender? É fácil. Geralmente é a relação conjugal. Será que me ama mesmo? Será que não está procurando outro ou outra? E aí cria minhocas em terra fértil, que é o próprio cérebro, e elas vão perfurando tudo. Isto é, estragando a vida de relação. E aí cria uma neurose fóbica, olha que nome. Neurose fóbica, medo. Medo de perder o afeto. Como se alguém mandasse no sentimento do outro, dominasse, tivesse competência para controlar o pensamento e o sentimento do outro. No máximo, controla onde o corpo está. Na melhor das hipóteses. Mas onde está o pensamento? Onde está o sentimento? Em que? Isso é inútil. E além do mais, ainda que controlasse, que vantagem teria? A vantagem de ter que ficar vigiando 24 horas por dia e sofrendo com receio de cochilar. Com receio de cochilar. E pode olhar quanto sofrimento há nisso. Essa história toda. Não há, portanto, como conviver apego, posse e felicidade. Não há nada disso. Não há essa maneira de se viver. Agora, quando nós dissermos afetivamente, eu sou de você, aí é outra história. Em vez de dizer meu, já é um avanço. Eu sou. Eu me doei. Mas se você não me quer, não é problema. Olha que legal, hein? Não é problema. Ainda que você não queira, de qualquer maneira, eu sou de você. Assinado a cantora Martinha. Reparem a leveza de viver assim. Mas eu vou embora para longe e vou sair da sua vida. Impossível. Você continuará sempre no meu coração. Por mais que você faça, as fibras da minha alma vibrarão só em pensar nos momentos de alegria que eu vivi com você. E ainda que você esteja longínquo no espaço, que é o espaço para mim, que já sou quântico e estou em todos os lugares simultaneamente. Visitá-lo-ei em perispírito, em desdobramento astral. Se você não quiser me ver, eu olharei à distância e o contemplarei com uma obra divina que me consola e que me anima. Que romântico, né? Que liberdade, né? O outro não tem saída para um amor desse. Simplesmente eu estou expressando minha amorosidade, que não é a máxima, é a amorosidade centrada em alguém, mas já não tem apego, já não tem dor, não tem possibilidade de perda. Mas quando as pessoas já vivem isso, que não parecem se importar, a parceria diz logo: será que está gostando de mim mesmo, ou isso é indiferença? Ou é indiferença? E se eu for embora? Não importa. Você lembra de mim? Sentiu falta minha? De jeito nenhum. Você nunca sai dentro de mim. Mas as pessoas começam a desconfiar. Será mesmo? Medo de perder a situação. Então, um dos grandes trabalhos evolutivos para superar o sofrimento é libertar-se desse tipo de apego. Apego às emoções afetivas de um modo geral. E se a vida trouxer alguém para o nosso caminho, usufruamos desse contato no espaço-tempo. Mas se levar,
usufruamos das memórias que ela nos trouxe de alguma sorte. Lembrando que todos estamos aqui de passagem, encontros, reencontros, desencontros, mas além deles, nós estamos sempre nos encontrando espiritualmente. Ainda há duas ou três noites, eu não me conheci pessoalmente, mas trabalhando para o congresso, quando eu estou acordando, aparece-me quem? Eu quase não vejo ninguém, mas dessa vez vi. Herculano Pires, eu vou estar no congresso. Eu digo, olha como é fácil de comunicar. Eu vou estar, a filha vai e o pai vai atrás. Deve estar em contatos entre eles e só esse atrativo tem essa presença de um modo geral. Então a gente quebra a barreira do espaço e do tempo, libertando-se desse apego que nós estamos acostumados, porque o amor transcende tudo isso. Quando Humberto de Campos escreveu o livro Boa Nova, tem um trecho chamado Amor e Renúncia, um capítulo, acho que é o 12º. E no Amor e Renúncia ele diz assim: ainda que meus adversários, meus inimigos me persigam, e que meus amigos me abandonem, e já previa, né? Nenhum deles me privará da imensa alegria de ter lhes trazido a revelação do Evangelho. Eu continuarei alegre, apesar da distância dos outros. Sintam como temos um caminho a palmilhar na libertação desse tipo de sofrimento, desse tipo de situação que é apego de modo geral. Há um outro grupo de sofrimentos que ainda é da ordem do apego. Apego aos valores e às crenças que nós julgamos pertinentes. Vocês já notaram como sofremos quando alguém discorda da gente? E quando discorda moralmente da gente? Só matematicamente não é problema, mas moralmente. E quando lembra alguma coisa para nós que mexe com o nosso ego, a nossa autoimagem, como a gente sofre? O princípio da honra. E no Brasil tem uma característica curiosa. Se eu chamar de alguém assim, você é um vaidoso, a pessoa, dá para levar. Mas se eu chamar de um desonesto, meu amigo, no Brasil pega. Desonesto não há nenhum. Ninguém se assume que tá. Vaidoso dá para levar. Você é um poço de orgulho. Dá uma mexidazinha. Mas se disser desonesto, a situação muda de cor, de figura, completamente em termos de vivência. Porque nós criamos esse valor como fundamental e nos apegamos a ele sem notar que critério de honestidade varia conforme a sentença de cada juiz, que é cada um de si mesmo. Cada um se julga mais ou menos honesto ou simplesmente honesto segundo um critério que ele mesmo cria e vivencia. Eu fiz uma pesquisa entre estudantes de medicina e perguntei-lhes, entre outras coisas, colar é desonesto? Eles disseram, de jeito nenhum. Era um 5º ano de medicina. É um momento especial de fixação da aprendizagem. E por quê? Mas colar é um ato considerado transgressor. Equívoco, diziam eles. É um ato pedagógico. Eu estou fazendo consulta solidária. Ninguém é prejudicado. Desonestidade é quando alguém é prejudicado. Ninguém é prejudicado. Repare, nós aprendemos com a cola, nós ganhamos uma nota maior, nós somos solidários. Quem é que é prejudicado? Ninguém. Então é honesto. Eu olhei para eles, 5º ano de medicina. Essa ética realmente é cabeça de cada um. Mas o sistema de avaliação é prejudicado, é burlado. Eles, mas o sistema de avaliação é impessoal, não é ninguém. Então, burlar um sistema de avaliação não é um pecado. Aí eu compreendi que eles estavam na escola do farinha pouca, meu pirão primeiro. A honestidade era essa. Se eu preciso passar, eu farei isso. Então, todos nós nos apegamos a um sistema de valores, de crenças, e dizemos que a nossa é a tal. E sofremos quando o meio não vive dessa forma. Alguns semi-evoluídos sofrem porque os outros não são como ele achava que deveriam ser. Outros sofrem porque foram, de alguma forma, expostos a uma situação em que aquilo que ele não queria mostrar é entendido ou é compreendido pelos outros. Ou simplesmente sofrem porque não admitem que os outros digam em verdade sobre ele.
dói muito em verdade. É o princípio chamado da honra, da honorabilidade. Nós começamos, isso é comum, é quase universal, a pensar assim: a verdade é uma só. A verdade está comigo. Logo, todo mundo que discordar deve estar equivocado. E se alguém falar, é porque não está me compreendendo. E eu sofro por causa disso. Preciso da compreensão do outro, que é uma forma também de posse, de pertencimento, e aí temos um problema sério a lidar com esse tipo de vivência ou situação. Então vejamos uma dessas lembranças que a gente pode ter nessa área. Alguém nos diz algo desagradável, nós já podemos ter um receituário para evitar. Lembrar que nós não somos aquilo que os outros pensam, ou melhor, nem estamos do jeito que eles pensam. Então você é lindo, peixinho. O problema dele é ocular mesmo, né? A retina não está funcionando. Ah, você é horroroso. Olha, a retina piorou, está com retinose mesmo. Nem uma coisa, nem outra. Isso é, ele pensa que é ele que pensa. Ou então alguém chega desarvorado e diz: você me traiu. Você pode tomar um choque emocional, mas você pode dizer assim: peraí, vamos pensar. Eu sou eu e serei sempre eu. Eu não posso ser diferente de mim mesmo. Você criou uma imagem sobre mim, uma representação do que eu sou segundo os elementos que você percebe e interpreta. Você esperava que eu fosse algo. Eu não fui porque eu continuo eu. Porque eu não fui o que você queria que eu fosse, você diz que eu traí. Traição é uma criação da mente de quem acha. Porque eu não me traí. Eu continuo o mesmo. Não posso ser diferente de mim mesmo. Na hora que eu senti isso, você me traiu, eu direi: eu não posso ser diferente de mim mesmo. Você é que fez uma representação ilusória sobre mim. Agora, saia da ilusão. Por isso que quando encontro no consultório alguém assim, ele ou ela me desiludiu, eu digo: que bom, hein? Que bom, porque antes ele lhe iludia. Agora ele lhe desiludiu. Agora você está na verdade. Agora está bem. Na verdade não é ele me iludiu, é eu me enganei, construindo uma ideia que me interessava, me beneficiava, e agora não correspondeu à realidade. Esse é o tipo de sofrimento que a gente pode evitar. Se vocês quiserem ser felizes, apaixonem-se por Deus. Foi a frase que eu vi nos anos de juventude. Dr. Elcio Ferreira de Souza. É o único que não o trairá. Não tem como. Porque os outros, você arrumará a traição para eles. Nesta ou na próxima vida, você arrumará. Você criará uma representação fictícia e ela não corresponderá à realidade, e você dirá que ele que traiu. Você que inventou tudo. Ele não era daquele jeito. Ele não estava nesse nível de evolução. Então não precisa sofrer com isso. Mas algumas pessoas capricham no sofrimento das traições, principalmente quando são afetivas. Eu me recordo de uma situação que me foi narrada por uma dupla de clientes. Uma delas, o marido era polimorfo, pleomórfico, acreditava na poligamia e tinha duas famílias, uma em Salvador e outra em outra cidade. E ela só veio saber disso muitos anos depois dessa história estar rolando. E aí resolveu se separar, separaram-se. Claro que no início houve mágoa, litígio, coisas que o valha. Passado alguns anos, ela me disse que estava conversando ele com pessoas adultas, cidadãs, escolheram caminhos diferentes. Mas ela tinha uma amiga, que era amiga dela e amiga dele. E essa amiga ficou magoada, porque o amigo dela traiu a amiga dela. Mas tão magoada que 5 anos depois, quando a outra já convivia bem com o ex, ela se encontrou numa festa com ele. Ele veio falar: fulano, estendeu a mão. E ela me disse: olhei para ele, aquele traidor, e passei dura. Não dei nem boa noite para ele. Eu digo: e aí você foi feliz? Ela disse: não, fiquei a festa toda
irritada com a presença dele. Diga, adiantou? Quer dizer, a outra, a vivência mais direta, já entrou em outro estágio de consciência, de libertação emocional dessa história. Você que sequer viveu a história diretamente, 5 anos depois está sofrendo. Pergunta, como é que se liberta disso? Saindo da imagem que ela criou, representativa de que os outros seguiriam o modelo que ela queria. Que é um modelo relativamente avançado, mas não é para todos. Não há essa circunstância de viver dessa forma para a maioria. Então nós criamos expectativas e depois entramos na frustração. Entramos no terceiro ponto, ligado a essa história da imortalidade e da libertação dos apegos. Deixe o apego do amanhã e o apego do ontem. Só há um tempo para ser vivido, o agora. Não há outro tempo. O agora é o único real. Os outros são memórias ou fantasias e criações da nossa mente. Como nós criamos uma noção temporal como real e não a eterna, nós temos ansiedade. Ansiedades as mais variadas. Uma delas é a ansiedade do dia de amanhã nas mais variadas formas. O que vai acontecer comigo? Não sei. Não tenho a menor ideia. Por mais que o sol tenha nascido todos os dias nos últimos milênios, nada garante que amanhã ele nascerá no lugar que diz. Porque pode acontecer alguma coisa impensável e a terra ser destruída. Não tem nada disso. Ou, o problema de amanhã. Amanhã eu resolverei o problema de amanhã. É a quebra desse conceito. Porque eu só posso viver no agora, no hoje. Mas a maioria de nós vive assim. Está almoçando e pensando o que vai fazer depois do almoço. Não saboreia, não observa adequadamente os hábitos saudáveis da mastigação, porque está no outro lugar. Se vai dormir, coitado, aí é que o travesseiro sofre, porque está no dia de amanhã, já planejando as coisas de amanhã. Amanhã, quando acordar, você vê o que vai fazer. Não quer dizer que você não tenha nenhum planejamento, mas o planejamento que tinha que ser feito hoje é que se faz. Mas aí vem a ansiedade. Está no tráfego. Em Salvador está uma maravilha o treino. E aí ansioso para chegar lá. Não está sabendo que vai ser a 10 km por hora? Velocidade de cruzeiro lá é 10 km por hora na paralela, né? É a média, 6 horas da tarde. Eu levei para andar 1,5 km para sair de um circuito e ir para a Mansão do Caminho. Eu estava no Iguatemi. Eu levei para andar 1,5 km 50 minutos. É uma maravilha. Agora a pé anda mais rápido. Você vai fazer o quê? Vai ficar no tráfego buzinando, chiando, né? Não, está na hora de meditar. Está na hora de transcender a corporalidade. Existe até uma função que vão criar gratificada em Salvador, que é a função de vigia de botão de elevador. Sabe por quê? Porque a neurose é de tal ordem, a ansiedade, que tem uma fila, aí o 10º chega, vai lá na frente, aperta o botão para chamar o elevador. Todos já apertaram antes. Aí a gente vai criar o vigia de apertar, porque quebra o botão desse jeito. Neurose de ansiedade. Lá nos bancos, depois de uma greve, então é uma maravilha. As filas imensas, as pessoas irritadas, que inquietam, né? Para que essa correria? Vai dar em quê? Não sabe que o caixa não vai andar mais rápido do que o que está andando? Então é melhor ficar lá, apreciando a paisagem, a fisionomia das pessoas, as contrações musculares, para ver quanto elas sorriem ou quanto elas gastam de energia à toa, porque até para ficar de cara fechada, você gasta mais energia. Você contrai 81 músculos. Para rir, bastam 13. Então, por preguiça, é melhor ficar rindo. E, no entanto, a gente fica sofrendo. Não vai adiantar, as coisas não vão se acelerar pelo nosso desejo telepático, telecinésico, nada disso. Então, se a gente sair da angústia do amanhã, da angústia das tarefas imensas que nós criamos e não conseguimos dar conta, e vivermos cada momento fazendo dele uma obra-prima de perfeição, então estaremos muito melhores em termos de bem-estar, em termos de libertação do sofrimento. Vivo agora. O que vai acontecer amanhã? Não sei.
tem até um plano. Amanhã estarei em Amélia Rodrigues, vocês podem ir para lá, né? Isso é o que eu estou dizendo, mas tanta coisa pode acontecer. Eu só sei dizer que planejaram isso como tem que se fazer antecipadamente. Mas vou ficar aqui no meio pensando, tenho que acordar cedo. Não, deixa para Joaquim, o nosso companheiro que está transportando. Acorda, se não perco lá, não, eu vou dormir, que é melhor. Dormir bem serenamente e viver quando acordar. A gente providencia esse tipo de situação. Mas se não sairmos dessa neurose de ansiedade, desse deslocamento, a vida vai ser infernal realmente. E um detalhe importante, tudo isso correndo, e ninguém querendo correr para o cemitério. E nessa correria, acelerando a marcha para ele. Nem percebe. É impressionante. Com medo de ir e fazendo um esforço para ir. Ao mesmo tempo. Porque nessa ansiedade vai criar um fenômeno psico, neuroendócrino, imunológico e destruir o seu bem-estar de modo geral. Então, medo, ansiedade, disfunção orgânica psíquica as mais variadas. Aí chama o médico. Ora, o médico chegou muito tardiamente. Porque o problema 1, como eu mencionei, foi: você ficou separado de Deus. Depois você criou uma consciência externa de mundo e se apegou a ele. Depois você ficou com medo de perder tudo isso. Depois você gerou ansiedade. Depois você fez a disfunção orgânica. Depois apareceu a doença. Aí depois você chamou o médico. Aí ele chega atrasado. Você devia ter chamado lá na separatividade divina e chamar o médico quando ele era sacerdote, para fazer a unificação com Deus e você não ter esse problema de natureza física. E você diz, é possível? É. Jesus Cristo achava que era. E dizia, eu dou e tomo o meu corpo a hora que eu quero. Isso é o que eu queria chegar lá. Isto é, eu não tenho mais submissão ao fenômeno do nascimento, nem ao fenômeno da morte. Eu posso me materializar, me desmaterializar, como diz os escritos de Allan Kardec, eu posso ser um agênere, vir para a Terra sem precisar nem encarnar, que é um trabalho tremendo, né? 9 meses dentro do útero, trabalho tremendo que se dá para os outros. Posso vir direto como agênere. Existem outras alternativas para o espírito de alto nível de evolução que manipula os fluidos com muito mais presteza e qualidade e conhece a lei divina. E até o corpo pode ser reestruturado dessa forma. Então, eu superarei o sofrimento quando eu tiver essa consciência de profundo desapego de tudo que ocorre, vivendo no tempo o agora e abrindo uma fresta para os caminhos da eternidade, para compreender o que é o eterno, que é da vivência do espírito enquanto espírito. Então aí nós resolvemos algumas formas de sofrimento e como libertá-los. Mas enquanto isso não ocorre, o máximo que nós podemos dizer é que os aflitos, os que choram, serão consolados. Porque toda dor, todo sofrimento, melhor dizendo, ele é capaz de gerar mudança evolutiva. E ao mudar a evolução das pessoas, transforma a necessidade de estar sofrendo. É curioso isso. Se você aprende pelo sofrimento, você se liberta da necessidade de estar no mesmo lugar. Porque o sofrimento é um mecanismo da lei da evolução para provocar avanço naqueles indivíduos estagnados que não querem sair do lugar há muito tempo. O sofrimento vem para isso. Sofrimento. Estou falando da dor especificamente, que é outra história. O sofrimento, a percepção da dor e dos problemas desta maneira. Então nós aprendemos que a dor gera evolução ou sofrimento e a evolução anula a necessidade da dor. A habilidade nossa é que precisa ser construída de como viver os momentos que podem gerar sofrimento. E boa parte deles é a interpretação da mente. Como a mente interpreta a realidade. Vou lhes dar um exemplo. Em 1976, eu era residente do Hospital das Clínicas e fui visitar um paciente à noite no plantão. E ele estava lá feliz da vida. Estava na sala de cirurgia, na enfermaria de cirurgia cardíaca, e dizendo, doutor, amanhã o doutor-chefe vai desentupir os canos aí do coração. Alegre, animado. 1976, vocês imaginem como era a cirurgia cardíaca. Era um açougue.
Fazia-se, pegava-se uma serra, cortava o sujeito aqui, serrava o osso mesmo com serra, né? Serra elétrica, não sei o que, aquela história tudo. E eu, como um bom analista estatístico, estava lá. 2% dos que vão operados aqui não sai do centro cirúrgico, morre aí mesmo. 15% morre na primeira semana. Eu fui fazendo minhas contas. E o sujeito tá ali alegre, tranquilo, meu amor. Se eu tivesse no lugar dele, interpretando a realidade do ponto de vista da epidemiologia e da estatística, eu estaria no horror, cruzando os dedos e pensando, tomara que eu seja os 80% que passam do primeiro mês de vida, para depois eu pensar no depois. Mas ele não, porque a interpretação da realidade dele era um tanto quanto ignorante sobre os dados que eu tinha. Ele só via um outro lado. O que eu quero dizer com isso é que todo fenômeno é interpretação. E a depender da interpretação, teremos mais ou menos sofrimento. Como dizia Mark Twain, minha vida foi uma sucessão de tragédias que eu pensei, mas nunca aconteceu. Porque ele só interpretava. Se a namorada chegasse atrasado, está atrasado, ele pensava logo, andou fazendo curva, deve ser outro. Não pensava, ela foi fazer um gesto de generosidade, ou ela é tipicamente feminina, não conhece relógio, ou qualquer coisa do gênero. Não, aí logo faz, isto é hora de chegar ao encontro, e se ela for atirada como as executivas de hoje, vai dizer, e daí? A fila anda. E haja sofrimento. É a interpretação da realidade. É o modus operandi de como vemos o mundo. Então, para nosso gáudio, para nossa alegria, para nossa satisfação, nós temos agora o Evangelho, há 2000 anos, o livro divino, para dizer como podemos ser felizes sempre, sendo espíritos, compreendendo que estamos unificados em Deus, mostrando a beleza divina no mundo, sendo perfeito como Ele é, renunciando aos bens materiais, dando tudo e seguindo Jesus. A felicidade está aí, porque na liberdade, sem nada, você é livre. Aí você é livre. Se você tiver algo, você está possuído. Eu sei que é difícil copiar isso na atualidade, do jeito que está escrito. Mas eu também sei que é muito mais fácil ficar sofrendo com as angústias da economia brasileira. Quando o Collor fez aquele plano, foi tanta gente sofrendo, porque ele fez socialismo de 50 mil. Estão lembrados? Alguns devem estar lembrados. 50 mil é o teto, você pode gastar, e as pessoas sofreram, infartaram, tiveram angina, crise de asma lá em São Paulo. O INCOR contou que a taxa de procura aumentou bastante, tudo por causa de um dinheiro. Uma coisa imaginária, uma posse que daqui a pouco não vale. Aí diz, mas se eu não tiver isso, como será o meu futuro? Tendo isso ou não tendo isso, o seu futuro será espiritual. Leia-se, o corpo no cemitério e você livre. O futuro é esse. Então você vai aprender aonde estiver, como estiver, na liberdade que Jesus ensinou, viver muito bem. Estamos nos queixando das condições atuais? D. Pedro I, nosso imperador, quando proclamou a independência, subiu de Santos a São Paulo com a gastroenterite e não tinha SUS. E era um imperador. Bebeu suco de laranja numa fazenda amiga e passou 12 horas em repouso e não tinha soro. E aí subiu no seu transporte ideal, mula. A gente anda de avião e reclama. O imperador andava daquele jeito. Será que eles não tiveram nem felicidade nenhuma? De jeito nenhum, tinham. Mas é que não tinham a noção de posse que nós temos, de necessidades que nós criamos. Daí renuncia às necessidades para ir adiante e viver mais feliz. O Evangelho então vai completar. Agora tem a fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas. Faz o que o Cristo fez e mais ainda. E olha o que ele fez. Aplacou tempestade, multiplicou pães, peixes, curou paralíticos e enfermos, sem usar ressonância magnética e sem precisar internar em UTI. Tudo prático, objetivo. E a gente está distante disso. Então, queremos libertação completa do sofrimento? Então, viva o Evangelho. Lembrando que só Jesus salva, não é a frase nossa. Não é a frase nossa, é
O Evangelho vivido nos garante felicidade. Nós nos salvamos da nossa própria insciência e aí encontraremos a plenitude e o reino dos céus. Se vocês tiverem mais necessidades de comentários, eu tenho uma ideia brilhante para vocês. Vão para o 15º Congresso Espírita da Bahia. Lá, ao invés de um palestrante, vocês terão 40 palestrantes em várias atividades para se deleitarem e descobrirem que o reino dos céus pode sim ser vivido na terra. E eu me lembro então da figura ímpar de Aristóteles, o meu pai, que dizia o seguinte: Jesus disse, meu reino não é deste mundo. É verdade, está lá escrito. Eu, porém, vos digo, olha que atrevimento do uauauense. Eu, porém, vos digo, vamos fazer esse mundo parte do reino dele, nem que tenhamos de tomar de assalto, invadi-lo e ser colonizado pelo reino dele. Mas não vamos ficar de fora. Vamos trabalhar para sermos aqueles que trazemos o reino dos céus para as bandas da terra. Por quê? Por que teremos que ser os excluídos? Não era isso que ele pretendia. Meu reino não é deste mundo porque nós o excluímos deste mundo. Mas agora, com a consciência espiritual avançada, com a ideia de um evangelho mais ampla, podemos dizer que somos aquelas criaturas que receberam as benesses do evangelho à luz do espiritismo para fazermos o planeta Terra o planeta da felicidade. E como Salvador, a Bahia, melhor dizendo, já é a terra da felicidade, claro que no planeta da felicidade, a Bahia será felicidade centuplicada. Essa é a nossa aspiração. A felicidade do espírito ampliada nos níveis mais elevados, ainda encarnado. Para que quando desencarnarmos, dizemos assim, foi tão feliz a vida de lá, que a vida de cá vai continuar no mesmo estágio de felicidade, porque a vida continua sempre. Ela é marca da imortalidade. Então, até o reino da felicidade, passando no 15º Congresso Espírita da Bahia, e lembrando que até quem já morreu vai, ao contrário do que a música de Caetano diz. Né? Que Deus nos abençoe. Ufa, vou sentar. Muito obrigado. Imagina que eu estava ansioso.